Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém? Quero compartilhar com vocês esse devocional que eu tenho feito no Evangelho de João para nossa edificação. Amém? Acompanha comigo aqui, vai ser rapidinho. João capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Glória a Deus. Palavra tremenda, essa palavra do Senhor. O Evangelho de João é um evangelho muito profundo, muito espiritual. Ele mostra o nosso Jesus como Deus. E ele começa dizendo que no começo, no princípio, e nós vemos que Gênesis diz que Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz. E houve luz. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Nós vemos várias disse Deus ali. Então você vê que a palavra de Deus foi ela quem formou todas as coisas. E Jesus tem aqui, e João tem a revelação de Jesus de que ele é a palavra, ele é o verbo vivo. A palavra aqui no original é logos, que é em grego, que é verbo. Então Jesus, ele é a palavra de Deus e ele é o próprio Deus, como o próprio João nos revela aqui. Para nós fica a palavra forte de que as escrituras elas se cumprem. Deus, ele escreveu a sua palavra para que ela se cumprisse na sua íntegra e tudo vem se cumprindo. Em Jesus, meus amados, foram mais de 300 profecias que se cumpriram em Jesus. É possível alistar cerca de 300. Os teólogos já formataram isso. Existem realmente muitas evidências de vários textos do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus, e seria impossível que isso se cumprisse numa pessoa. Tantas coincidências, vamos dizer assim, né? Não existe coincidência na palavra do Senhor. Jesus mesmo, quando abre numa sinagoga, ele abre o livro de Isaías, ele tinha o costume, como diz na palavra em Lucas 4, você vê ali no versículo 20, no versículo 21, você vê que ele tinha costume de ir na sinagoga todo sábado, ele era um judeu praticante, e ali ele abre o rolo do livro de Isaías e começa a ler, e ele diz, aquele texto que mostra: o Espírito do Senhor me ungiu, me capacitou para pregar aos pobres, dar liberdade aos cativos, né, tirar da prisão os cativos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ali ele fecha o livro, o rolo de Isaías, e fala: hoje se cumpriu essa escritura nos seus dias. E ali o próprio Jesus se declara sendo aquela pessoa ungida por Deus, capacitada por Deus, o Jesus, homem, capacitado pelo Pai para vir pregar o evangelho para nós. E a palavra de Deus aqui nesses versículos que eu li de João fala a respeito da luz. Então, a luz, Jesus, através da palavra, ele nos esclarece. Então, se há alguma área obscura na nossa vida, alguma coisa que você não compreende muito bem, a palavra de Deus, ela tem a resposta para tudo. Jesus, ele diz aos fariseus, aos religiosos da época, ele diz assim: vocês já examinam as escrituras, porque vocês acreditam que nelas vocês vão encontrar a vida eterna. E são elas que testificam de mim, disse Jesus. Então, ele fala: nas escrituras sagradas, nós encontramos tudo o que nós precisamos para encontrar a vida eterna. Então, eu incentivo, te exorto, te encorajo a procurar nas escrituras a palavra de Deus que vai te trazer vida, que vai te trazer cura, que vai te trazer transformação. A ciência, ela tem descoberto coisas recentemente, como, por exemplo, inteligência emocional, que a palavra de Deus escreveu há milhares de anos. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós temos o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, de inteligência emocional. Nós temos o fruto do Espírito declarado no Novo Testamento. Nós temos tantos exemplos na palavra do Senhor de inteligência emocional, por exemplo, a educação financeira,
como criar filhos. Tudo nós encontramos na palavra de Deus. Então, a luz de Jesus é a vida. Jesus era a luz e aqui diz aqui, ó, a luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Então nada vai conseguir ofuscar a glória do Senhor sobre as nossas vidas quando nós meditamos nas Escrituras, quando nós a colocamos em prática na nossa vida diária. Então creia que as profecias escritas na palavra de Deus, elas se cumprem. Elas já se cumpriram e muitas coisas ainda estão por vir e vão se cumprir. Então eu te encorajo, meu amado, minha amada, se aprofunde nas Escrituras. Jesus ele fala assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então creia, conheça, se aprofunde nas Escrituras, seja um conhecedor do Evangelho, seja um conhecedor do Antigo Testamento. Paulo escreve a Timóteo que toda Escritura divinamente inspirada é boa para corrigir, para instruir, para reorientar em justiça. Então, o Antigo Testamento, que é o que Timóteo tinha na mão, é bom para tudo isso. O Novo Testamento é o cumprimento de tudo aquilo que Deus deixou no Antigo Testamento e tudo aquilo que ainda vai se cumprir. E creia, ao aplicar os princípios da palavra do Senhor na sua vida diária, você será mais do que vencedor. Creia nisso, em nome de Jesus. E nunca se esqueça do poder de Deus. O Espírito Santo foi enviado a nós para nos dar poder. Assim como Jesus foi ungido, como está escrito em Isaías 61 e que eu citei agora, ele fala em Lucas 4, 20, 21. O Espírito Santo veio a nós para nos dar poder, para nós vencermos aqui nessa terra, para nós sermos ungidos, capacitados por Ele para executar toda a obra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.